Pode tocar o hino, que o assunto agora é o domínio. O passeio que foi esse campeonato carioca para o Flamengo, dos grandes estaduais, sem nenhuma dúvida, o mais fácil. O título mais protocolar, o mais tranquilo. Foi um domínio impressionante do começo ao fim. Em nenhum momento o Flamengo deu mostras. Não acho que perderia o título, não. Acho que ele levaria algum susto durante o campeonato carioca desse ano. Foi muito fácil, gente. Fez valer a diferença, né? E a gente viu isso nos 2 jogos. Claro que o Nova Iguaçu teve alguns momentos de encantamento. É um time que encantou dentro do campeonato, porque sempre quis jogar bola. No primeiro tempo desse jogo, o jogo da volta, em várias situações assim de troca de passes, de chegada mais à frente, a gente viu o Nova Iguaçu corajoso. Mas a gente sabia que se o Flamengo desse uma acelerada e fez isso no segundo tempo, as coisas iriam ficar muito mais fáceis. Eu acho que não é nem a final o domínio só, né? O campeonato inteiro. A semifinal contra o Fluminense, assim, foi protocolar também, a semifinal. Protocolar. O Flamengo fez uma grande semifinal. Teve um jogo de dificuldade contra o Vasco, em que tirou 2 bolas debaixo da trave, vários momentos de competição e tal. Mas nessa a dificuldade final... foi ter um risco de sofrer gol. Porque foi isso, o Vasco, na melhor das hipóteses, ameaçou o Flamengo de ser vazado no campeonato. Sim, foi um Flamengo competente. Ainda estou esperando o Flamengo encantador, mas o que encanta é vencer nesse momento. E a plataforma para os grandes voos está muito bem feita. Eu acho que ele conseguiu, durante o Campeonato Carioca, que é uma coisa que sempre a gente fala, que é a preparação, eu acho que ele conseguiu encontrar não somente o time titular, mas principalmente uma forma de jogar, uma identidade. Apesar que os dois jogos contra o Nova Iguaçu, né, foi um ritmo menor do que aquilo que a gente já viu esse time jogar, talvez pela questão da capacidade do adversário. Mas está um time ajustado, na parte defensiva principalmente e na parte ofensiva. Eu acho que tem coisa, pelo menos do que a comissão técnica vem falando, tem coisa boa vindo por aí, né? Agora, são competições diferentes, né? O Campeonato Brasileiro a gente sabe que é longo pra caramba, você precisa ter aquela regularidade necessária. E a Copa Libertadores, já que quarta-feira você já tem um jogo importante. E que golaço do Bruno Henrique, hein? Não acho que a ideia era essa, era chutar no gol, mas não acertar onde ele acertou, né? Porque quando a bola veio, não era nem uma bola muito fácil, né? Quando o Ayrton vai na linha de fundo e dá ela para trás, né? Mas a felicidade é incrível dele. Tinha acabado de entrar, né? E de canhota, né? Em tese, não é a melhor perna para ele fazer isso. Não, o Bruno Henrique tem uma coisa diferente do Cebolinha. O Cebolinha é mais... como é que eu vou te dizer? Ele não tem aquela coisa do goleador, entendeu? Ele não tem aquela ambição de ser o goleador. Do que de marcar, né? Ele é muito mais de servir o companheiro do que o Bruno, não. O Bruno é a vocação, sabe, o objetivo do gol, sabe? E isso favorece pra caramba, né? Mas o Cebolinha continua sendo o preferido, principalmente pela entrega. Ontem quem jogou novamente bem, eu tô falando a parte tática, foi o menino da direita, o Luiz. Eu acho que dificilmente ele vai sair desse time. Eu acho que ele é um jogador com quem o Tite se identifica cada vez mais para o que o Tite quer. De parte tática, né? Tecnicamente é um bom jogador, não é aquele que também busca muito gol, mas é um jogador que entrega muito quando está sem a bola. Ele possibilita 2 interpretações. Talvez para o torcedor sempre vai achá-lo como um jogador que deveria sair. E ao mesmo tempo, para o Tite, para a comissão técnica, é aquele jogador que a comissão conversa e diz ele é fundamental para fazer isso, que se tiver um outro que possa fazer, tudo bem, mas o papel que ele desempenha, penso eu que a comissão técnica considera fundamental. Tanto é que ele foi ganhando. O time titular do Flamengo está definido. O Flamengo vai jogar quarta-feira, Libertadores, estreia domingo contra o Dragão. É esse. Scali. Rossi, Varela, Fabrício, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Esse é o time titular do Flamengo. Eu achei que o Léo Ortiz, até pelo investimento, viria para ser titular. Você está defendendo essa tese desde semana passada até. Eu você achava estranhou que ele não jogou a Libertadores. Quando o Flamengo vai buscar com todo o esforço
vai, não consegue, aumenta, paga um dinheirão pelo Léo Ortiz. Mas ele será titular, só que não desembarca, não sai do avião e entra no time. O Tite não faz isso. Até agora ele sequer jogou, não entrou no campo ainda. Então vai entrar gradativamente, daqui a pouco vai brigar bem por posição. Tem uma posição não que é uma eu acho... crítica, não, estou fazendo uma constatação de que até agora não houve indícios de que ele será o titular. Até porque os dois titulares estão jogando muito bem, estão entrosados. Mas Léo Pereira não jogou em Bogotá, quem jogou foi o Davi Luiz. Mas aí é respeito, hierarquia, é tempo, é chegada, é Tite. É uma constatação. Agora, o Lino levantou o debate de que é um time competente, porém não encantador. Se você olhar apenas as estatísticas, você vai dizer que é um time histórico. Porque é uma equipe que fez no Campeonato Carioca o que alguém não conseguia fazer desde 1911. Só que um time foi campeão levando apenas um gol em 11, o Fluminense com 6 jogos. Agora o Flamengo faz 15 jogos levando apenas um gol. Tem a melhor defesa, o melhor ataque, não perdeu nenhum clássico. O único gol que levou foi com o time sub-20, ou seja, os titulares do Flamengo não levaram gol. O Rossi foi um telespectador privilegiado do campeonato. A bola não ia no gol dele. Mas o que eu tô falando deveria ser recebido pelo torcedor do Flamengo como algo muito bom, porque esse time tem potencial para fazer muito mais. É só isso que eu tô dizendo. Você quis dar a palavra em campo? De sobrar tecnicamente, de ter placar confortável, de ser golear os adversários, de ser avassalador. De ser avassalador. Você sentiu o Flamengo eu sei que tá segurando, eu vou te ajudar. De ser 2019. O Flamengo... É isso? O Flamengo, eu sei que tá aqui, eu vou te ajudar. De ser 2019. O Flamengo joga mais, essa é a grande notícia. O potencial desse time é para jogar muito mais. O potencial desse time é para ter muito mais presença em campo de ataque, definir mais, ter Você não jogos acha mais que esse encantamento é o encantamento de um outro técnico? O encantamento do Tite é outro? É segurança. Equilíbrio. São encantamentos diferentes do que os vividos em 2019. Você é nostálgico, que podem chegar no mesmo fim. Você acha que esse time pode fazer o que fez em 2019 em termos de desempenho? Não tô quem eu acho que ele pode chegar, só para concluir. Eu acho que ele pode chegar, tá lá, ó, não eu acho que ele pode chegar no mesmo fim, ou até mais vencedor. Pode chegar no mesmo fim, até com o mesmo número. Diferentes. Aí que eu quero chegar. Mas você não acha que esse time joga mais, cara? Por caminhos diferentes. É que é difícil pedir pro time jogar mais, sendo que ele não leva nem chute no gol. Duvido que o Tite não queira mais, cara. Eu acho que a gente vai poder constatar isso durante as 2 competições que a gente vai ter. Uma é nessa primeira fase, né, que é a fase de grupo da Libertadores, mas o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato do Tite. Equilíbrio. Aquela média de sempre do segurança. Esse time, o Flamengo entra nesse Campeonato Brasileiro muito favorito, exatamente porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato que ele pede o quê? Regularidade. Ele não perdoa oscilações exageradas. E o Flamengo, o desenho que você tem do Flamengo até agora, que te permite fazer uma projeção, é de um time que dificilmente vai oscilar. Porque até para falar do Tite, você adotou um jeito Tite de falar, né? É pausado mesmo. Vai ser uma equipe que não corre riscos. Quando o Lino fala do encantamento, aí o Tite, se estiver vendo o programa, vai dizer assim, mas pomba, ninguém chutou a gol. O primeiro jogo contra o Fluminense, foi o Júnior que trouxe essa observação, o Fluminense não chutou a gol. O Fluminense queria chutar gol, é óbvio. Mas conseguiu? Não conseguiu. Mas eu acho que o Tite é muito sábio, né? O Tite é muito bom, muito sábio. E ele falou sobre isso já. E ele, Tite, extremamente vencedor, cara. Um dos maiores da história do nosso futebol. E ele sabe que tem que fazer uma certa adaptação à cultura rubro-negra. A maneira como o Flamengo enxerga futebol, que é diferente da maneira histórica com a qual ele venceu nos clubes brasileiros. Todo mundo faz isso, do jogo. O Pepe Guardiola, quando vai para a Alemanha, se adapta ao futebol alemão, vê a máquina de contra-ataque que aquilo é e se adapta a isso. Sim. Na Inglaterra. Por onde ele passou, ele fez isso. Todos os grandes treinadores fazem. E acho que o Tite tem que estar, pelo menos, se aproximar, tentar se aproximar disso que o torcedor do Flamengo exige, cara. É uma exigência antiga de sempre. Qual um dos culpados por essa exigência, falando quando aqui? Quando você acha um dos culpados por essa cultura e essa exigência? Não, mas isso sempre aconteceu. Mas já é anterior. História dos 15... isso já... Quando teve times, né, com a condição de fazer, foi o caso de 2019, que para mim não vai existir nunca mais o que aconteceu.
Falo sempre que foi um ano mágico. Isso no onde Botafogo e Flamengo as um ano coisas depois. se encaixam sempre, se encaixaram. O encantamento, talvez a palavra não seja encantamento. Jogar mais do que está jogando, isso aí eu não tenho dúvida que pode realmente. Acho que os adversários é que vão proporcionar ou não essa capacidade do Flamengo. Porque se você pegar do meio para frente, tem goleador, tem gente demais, né? Quer dizer, o De La Cruz caiu ali como uma luva no time. Parece que já está lá há muito tempo. O cara marca, o cara faz um pouquinho de tudo, só tá faltando fazer o gol, né? Mas ele faz um pouco de tudo no meio-campo que precisava de um cara dinâmico, de um cara criativo como ele. Joga do lado do Arrascaeta, que parece que ficou longe das contusões nesse último período, que aí começa a render, a ter, vamos dizer, aquilo que se espera dele, que é a regularidade em termos de quantidade, né, de atuação. Quer dizer, arrumou a parte defensiva, que você traz talvez um dos melhores zagueiros brasileiros que está no banco hoje, né? Que não teve oportunidade, por quê? Porque um foi para a seleção, já mostrou por quê, e o outro subiu de produção assustadoramente. Você tem do lado de fora, gente, que você tira o Ayrton, bota... O Vinha. Quer dizer, vai cair? Não vai cair, porque o Ayrton está entrosado. Tá? O desafio, penso eu, é como Atlético, Internacional, Palmeiras vão jogar contra o Flamengo. Qual vai ser a proposta? O Palmeiras é o atual campeão brasileiro, título merecidíssimo. Mas o último Flamengo e Palmeiras no Maracanã foi 3-0 Flamengo. Incontestável. Então, como é que esse time vai ser testado? Como é que essas equipes, provavelmente na sexta-feira, o tema do seu programa será o Campeonato Brasileiro, né? Imagino, né? Mas quem é que vai testar esse time do Flamengo? Quem é que vai e também, assim, a sensação que a gente tem exigir dessa equipe? Foi tão fácil o Campeonato Carioca Então, que os desafios do Flamengo vão começar agora. No meio de semana é o Palestino em casa, muito encontrei fraco. com um amigo Começa hoje. no fim de semana. Encontrei com um amigo hoje. Milionários, de alguma forma... Você pode... É que assim, o jogo é na altitude, né? Um jogo... De fato, um baita de um teste. É que o jogo é na altitude, eu sou muito conivente com o time Altitude... brasileiro que... 2.600 metros, cara. Não, tem que levar em consideração, Agora, o grande desafio, penso eu, é como as outras equipes que também aspiram, no mínimo, os 4 primeiros lugares e a possibilidade de um título, vão enfrentar o Flamengo. Como é que essas equipes vão jogar contra o Flamengo? Elas vão jogar de uma maneira atemorizada, querendo deixar a bola com o Flamengo? Elas vão querer pressionar o Flamengo na sua saída de bola? Como é que esses times vão enfrentar o Flamengo? A maior parte do Campeonato Carioca foi confortável para o Flamengo. Agora vem o desafio do Campeonato Brasileiro. E tem também como o Flamengo vai se comportar em algumas situações, né? Por exemplo, ontem a gente viu, na saída do Arrascaeta, o De La Cruz ocupar aquele espaço do centro de campo. Ainda há pouco o De La Cruz parecia ser uma carta para o lado direito. Acho que agora ele se convenceu que ele por dentro. Que ele vai jogar por dentro, vai ser. Daqui a pouco vai ter o Gerson de novo. Talvez vai jogar até pelo lado direito. Quando o Tite estreia, quando o Tite começa o trabalho dele em Belo Horizonte, ele começa com o Gerson jogando de perna invertida pelo lado direito. O Alan provou que é uma bela opção para você ter à frente da área também, para daqui a pouco movimentar um pulgar ou mexer um pouco naquele sistema de meio campo. Dá para a gente discutir a lateral direita do Flamengo, como é que vai Talvez seja a única posição, né, Lino? Quer dizer, o Varela tem dado conta do recado, mas não é aquele jogador como tem nas outras posições. Que o Wesley está machucado, né? E tem um menino que está... O Flamengo não tem nessa posição um jogador incontestável. A seleção brasileira não tem. Sim, mas o Flamengo, por ser um clube que arrecada 1,5 bilhão, deveria ter, no meu entendimento, um ou mais jogadores incontestáveis em todas as posições. A lateral é mas você não tem no mercado. André, se você for buscar no mercado... O Palmeiras tem 2 melhores que os do Flamengo. O Varela, em tese, chegou para isso, né? Era para ser o jogador, para ser o incontestável da lateral direita. Seleção uruguaia, quer dizer... Sim, não é de seleção, pô. Se você for olhar no mercado... você não vai encontrar um lateral que é uma posição difícil, entendeu? Muito. No Brasil não tem. Se tiver que repensar isso, é no meio do ano, na janela, para trazer de fora. É difícil se achar hoje no mercado brasileiro quem jogue mais que o Varela, que o Wesley. O Wesley é um jogador que você pode desenvolver muito, né? Jovem, tem muito a ser trabalhado ainda. Eu dizia que o bicho vai começar a pegar ainda mais agora, né? Depois de um estadual de amplo domínio.
O Flamengo agora vai encarar o Palestino no meio de semana, um jogo fácil. Depois a toada é forte de Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense fora no dia 14, São Paulo em casa, Palmeiras fora, Bolívar fora, Botafogo em casa. A gente vai plugar essa agenda do Flamengo. Que agora a gente vai começar a ver esse elenco testado em quantidade também, não só em qualidade, porque vai ter que mexer muito no time. Quando não tiver Pedro, tem quem? Não tem o Gabigol, tem várias coisas no elenco. E agora você... Olha como é pesado, ó, Palestino em casa. Eu acho que dá pra você se poupar nesse jogo, inclusive. Tamanha a fragilidade do adversário, sem precisar tirar titulares do campo. A estreia contra o Atlético Goianiense fora de casa, depois o São Paulo em casa, 3 dias depois. 4 dias depois o Palmeiras fora. Aí viaja pra La Paz enfrentar o Bolívar. É tudo assim, ó, 3, 4 dias. Aí o Botafogo em casa, o Bragantino fora, o Palestino fora, o Corinthians em casa e o Bolívar em casa. Até o dia 15 de maio é só pauleira. E além de ser muito mais puxado, você não tem mais uma semana de treinamento e recuperação. Acabou. Isso agora está decretado o fim. Você viu ali a ordem das datas, são 3 dias, 4 dias, 3 dias, 4 dias. Você tem viagem, volta, enfim. O que foi elaborado até agora, abril, até o dia 7 de abril, é o que está já definido. Outros clubes que estão trazendo treinador, esses estão evidentemente atrás. Vamos ouvir 4 campeões estaduais, 3 jogadores e o Tite depois da conquista de ontem. Acredito que a gente conseguiu ter esse equilíbrio, né? Tanto ofensivo como defensivo. Né? A gente viu uma campanha incrível que a gente fez só levando um gol apenas num Cariocão, muito difícil, né, conseguir esse êxito. Mas isso faz parte de todo o elenco, tanto para atacar quanto para defender. A gente precisa dos 10 ali, né, dos 11, né, do goleiro também. Então, fico feliz por essa campanha, né, agradecer, né, a todos, né, a torcida também pelo apoio de sempre. Espero que a gente possa conquistar mais coisas esse ano. Muito especial, cara. Tenho que agradecer muito aí a ele e toda a comissão, porque tem resgatado a minha confiança. Isso tem sido muito importante para mim. Tenho me sentido muito bem, tenho me sentido leve. Tenho me sentido em casa aí no Flamengo. Espero que no final do ano a gente possa estar comemorando mais títulos aqui. Só estava esperando mesmo pelo momento. Eu sabia que ia chegar a oportunidade. E quando chegou a oportunidade, acho que foi o meu primeiro toque na bola, né? Eu já consegui pensar quando a bola veio e fazer um belíssimo gol. Então, muito feliz por essa conquista, por ter conquistado mais um título, meu quarto carioca com essa camisa. Enquanto eu estiver aqui, eu vou dar sempre o meu melhor, vou lutar para conquistar título e ficar cada vez marcado na história do Flamengo. Ela é muito emocionante. Ela é muito emocionante. Quem passa aqui sabe. Eu sei de toda a responsabilidade que eu tenho. Eu sei de uma nação rubro-negra toda que do nosso trabalho ela depende da sua alegria, ela passar um dia melhor com seus filhos, ela passar um dia melhor com a sua esposa, respeitando o outro lado. Eu tento passar um pouquinho de fair play. Eu e o Carlos, acho que nós conseguimos com as duas equipes passar isso. A equipe mais disciplinada do campeonato. A equipe mais disciplinada do campeonato é o Flamengo. Então tu não precisa apelar, tu precisa botar coisa. Então ela trouxe, assim, ela passa uma série de mensagens. É o melhor ataque, é o melhor saldo, é a melhor defesa. Mas é o campeonato que são 5 clássicos. Nós sabemos o quanto é difícil passar desses momentos. E está aí o reconhecimento numa final que a grandeza do Nova Iguaçu não é comparável à grandeza do clube Flamengo, mas os homens são iguais. O Moisés, zagueiro do Vasco, o Bangu, que dizer que ganhar o prêmio de... Belfort Duarte. Zagueiro que se preza não ganha. Não ganha o prêmio. Belfort Duarte, que era um prêmio concedido a jogador que não era